Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é dia 13 de novembro de 2019 e vamos falar sobre o encontro dos BRICS em Brasília. Começa hoje em Brasília o encontro dos BRICS, o clube que reúne os presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas para que serve isso? Senta que lá vem história. Vamos voltar um pouco no tempo. Em novembro de 2001, um economista britânico chamado Jim O'Neill resolveu analisar como um grupo de economias dos grandes emergentes. Ele avaliou que haviam 4 países com um enorme potencial de crescimento econômico, porque eles reuniam características de grande população, enorme extensão territorial, riquezas minerais, um mercado consumidor ávido por novidades, grandes necessidades de projetos industriais e projetos de infraestrutura e diplomaticamente independentes dos Estados Unidos e da Europa. Esses países eram o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Segundo o economista, ao longo do século XXI, esses países passariam a dividir o poder econômico global com o G7, que é o clube das economias mais ricas do planeta. A partir daí, a junção das iniciais desses países virou um acrônimo, BRIC, que em inglês significa tijolo. Anos depois, quando a Europa e os Estados Unidos afundaram na sua pior crise financeira, os presidentes desses países resolveram se reunir para discutir táticas comuns para enfrentar a crise. Foi quando o que era uma sacada de um banqueiro virou uma instituição real. Em 2009, os presidentes fizeram a sua primeira reunião e em 2010 aceitaram a África do Sul como sua convidada e aí virou, em vez de BRICS. Os presidentes dos 5 países passaram a se reunir 2 vezes por ano. Uma vez no encontro exclusivo, como o que está acontecendo a partir de hoje em Brasília, e no outro com atividades paralelas do G20, que é o outro grande fórum de discussão mundial. Algumas reuniões foram produtivas. Foi, por exemplo, nessas reuniões que o governo brasileiro conseguiu ajuda da China para pagar adiantado petróleo que ainda seria extraído pela Petrobras nos campos de pré-sal e ajudar a Petrobras a pagar dívidas que estavam prementes. Isso foi fundamental para a sobrevivência da Petrobras entre 2012 e 2015. Foi também, numa dessas reuniões, em Fortaleza, que os BRICS criaram um banco exclusivo que pretendia financiar grandes projetos de infraestrutura. Por alguns anos, os BRICS pareciam ser um contraponto econômico e diplomático à Europa e aos Estados Unidos, ao FMI e ao G7, que é o clube das economias mais ricas. Países como a Arábia Saudita, a Turquia, a Indonésia e o México tentaram se juntar aos BRICS. Nenhum foi aceito. Só que hoje os BRICS parece que não fazem nenhum sentido. O que deu errado? A principal fato do insucesso dos BRICS é o sucesso da China. No início, lá em 2009, 2010, a China não era essa potência global e ela precisava de ter a companhia de outros países para se mostrar grande e mostrar qual que era a sua diplomacia e o seu poder. Hoje, a China já é a China, quer dizer, ela está enfrentando os Estados Unidos sozinho nessa guerra comercial com o Trump, e ela tem como prioridade um projeto que eles chamam de Nova Rota da Seda, que no fundo é estender a sua influência pelo Sudeste Asiático, pela África e parte da América Latina. A China hoje é maior que os BRICS, e isso pode matar os BRICS. A segunda coisa que deu errado foi o Banco dos BRICS, que na prática deveria ser um grande facilitador de investimentos. Só que em 6 anos o banco investiu 10 bilhões de dólares, o que para um banco desse tamanho é pouco, sendo que ficou a maior parte, 1/3 do dinheiro, ficou com a própria China, a outra parte, mais uns 2 e poucos bilhões, ficou com a Índia. O Brasil, por exemplo, levou apenas 600 milhões de dólares em investimentos dos BRICS, o que é muito pouco dinheiro para um trabalho tão grande. O Banco dos BRICS, no fundo, ficou menor do que o BNDES, só para vocês terem uma coisa de comparação. A questão, os BRICS ainda podem ser salvos, ainda podem existir?
Bem, vai depender da China. Se a China tiver interesse de usar o Banco dos BRICS para grandes projetos de infraestrutura no Brasil e na África do Sul, isso pode acontecer dos BRICS sobreviverem e ter interesse em manter isso. Vamos pensar, por exemplo, na famosa ferrovia transpacífica, ou seja, alguma ferrovia que consiga ligar todos os portos, especialmente os portos de Antofagasta, no Chile, até o Brasil e, portanto, facilitar o escoamento de soja e outros produtos, ferro e outros produtos brasileiros para o Pacífico. Isso, obviamente, seria uma marca e uma coisa muito importante que poderia fazer com que o Brasil, por exemplo, tivesse mais interesse em se manter aos BRICS. Na África do Sul, há muitos projetos, poucos projetos de infraestrutura que os chineses estão interessados. Agora, vai depender do interesse chinês. Uma outra lógica que foi discutida em vários encontros presidenciais dos BRICS e que nunca saiu do papel, era a ideia de que as universidades, as grandes universidades, por exemplo, a Universidade de Pequim, a Universidade de Nova Delhi, a Universidade de Moscou, a USP aqui no Brasil, a UFRJ, a UNB, elas tivessem uma grande conexão, fórum de discussões e de pesquisas conjuntas e de intercâmbio de estudantes e professores. Isso nunca saiu do papel. Isso, obviamente, teria sido uma forma de facilitar muito a integração entre esses países, não só comercial, mas também de uma forma cultural. Hoje, o ministro Paulo Guedes falou na hipótese de um mercado comum com a China, que é uma coisa que não vai acontecer, porque a China é muito maior que o Brasil. Mas, por exemplo, poderia-se ter uma ideia de você criar mecanismos comerciais que facilitassem o comércio, pelo menos entre os 4 países. O Brasil, como você sabe, ele tem um comércio muito forte com a China. A China é o maior comprador de produtos brasileiros no mundo, porém o comércio brasileiro com a Índia é pueril, é muito baixo, o comércio brasileiro com a Rússia também é muito baixo, o comércio brasileiro com a África do Sul também é baixo, ou seja, na verdade todo mundo circula em torno da China. Esse é o grande país importante, todos os outros ficam como se fossem irmãos menores. Portanto, se o irmão maior, a China, quiser resolver o problema, quiser fazer com que os BRICS funcionem, os BRICS vão funcionar. Se ela não quiser, esse clube vai morrer de inanição. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto amanhã. Bye, bye.